dia, queridos irmãos e irmãs. Nós somos gratos a Deus pela semana que podemos iniciar, lembrando da vitória de Jesus Cristo, o dia do Senhor, o dia em que Ele, depois de ter estado sepultado, foi ressuscitado pelo Espírito de Santidade, o Espírito de Deus, pelo poder do alto. O dia em que a vida falou mais forte e mais alto que a tristeza e a morte. É por isso que nós temos nos reunido nesse dia para celebrar essa fé que Deus nos tem concedido. Portanto, estamos aqui juntos para isso e com grande alegria vamos então unir nossas vidas, nossa voz, nossa certeza que o Deus nos dá. E vamos ver o que Deus nos diz. E hoje nós abrimos as nossas Bíblias no Salmo de número 103 e lemos os primeiros 5 versículos desse texto. Salmo 103, 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eis aí, quem é Deus, eis o que Ele faz. Bendito então seja Ele para todo sempre e agora nesse culto. Vamos falar com Deus orando. Eu vou convidar o pastor Ricardo para nos conduzir, por favor, Ricardo, numa palavra de oração ao Senhor. Bendito Senhor, nós te bendizemos na manhã deste domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para a nossa alegria, para o louvor do teu nome. Nós te bendizemos, porque temos Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos perdoa, aquele que nos redime a vida. Esta é a maior razão, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Amém. Certamente enfrentamos lutas e provações, mas o Senhor tem nos sustentado com a tua graça e com a tua misericórdia. Com saúde podemos estar aqui, Senhor, para bendizer o teu nome. Louvado, portanto, seja o teu nome para todos sempre. E neste momento, Senhor, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará nesse dia em nossas vidas. Abençoa cada parte deste culto, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado através dele, apesar de sermos imperfeitos e impuros, ó Deus. Livra-nos de toda distração nesta hora, que o teu Santo Espírito nos envolva, Senhor, e que a tua palavra, bendita palavra, alcance os nossos corações, para que saiamos desta manhã da tua casa, Senhor, edificados, fortalecidos, para vivermos mais uma semana na tua presença. Amém. Rogamos que o teu Santo Espírito nos fortaleça e nos ilumine a mente nesta hora, Senhor, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós oramos pedindo-te o perdão para os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos bendizer a Deus cantando, vamos ficar em pé, vamos unir nossas vozes com esse hino de louvor ao Senhor.
Mesmo em pé, vamos voltar a abrir nesse texto que estamos lendo, Salmo 103. E agora lemos dos versículos 6 a 14. Vamos fazer uma leitura alternada desses versículos. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o veem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Bendita seja a palavra de Deus e a oportunidade que Ele nos dá de lê-la juntos. Antes de nos assentarmos, vamos ver quem Deus trouxe e ao nosso lado está cultuando ao Salvador conosco e nos cumprimentar no Senhor. Nós aproveitamos também para saudar a você que através da internet participa desse culto. Que Deus abençoe sua vida. Deus fala conosco e Deus quer que nós falemos com Ele. Repetidamente na Bíblia, Ele insiste nisso. Que Ele tem os seus ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Portanto, vamos procurar a Deus, vamos colocar nossa vida na Sua presença. Vamos colocar diante dEle aquilo que pensamos, que sentimos, nossas preocupações, nossos planos. Vamos confessar os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, pelos méritos de Jesus Cristo. Vamos então usufruir dessa grande oportunidade que Ele nos oferece, e cada um de nós em silêncio, mas falando com Deus no sua mente e no seu coração. Oremos. Eu peço ao nosso irmão Iberê. Iberê, pode, por favor, nos conduzir em oração audível ao Senhor? Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que alegria estar na tua casa nesta manhã de domingo.
como Tu nos trazes todos os domingos, domingo após domingo, à Tua casa. Nós nos levantamos e nos rejubilamos, porque vamos à Tua casa. Vamos congregar como Teu rebanho, Senhor, confessar os nossos pecados e pedir as Tuas bênçãos, que têm sempre abundado sobre nós, Pai querido. Muito obrigado por tudo que Tu tens representado na nossa vida. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Agora, Pai querido, eu Te peço, abençoa os atos desse culto, abençoa o pregador. E, sobretudo, Senhor, abençoa esta igreja que nesta noite há de eleger 2 presbíteros para o trabalho na seara do Senhor. Amém. Que a Tua vontade seja feita e que os irmãos que venham a ser eleitos possam se desincumbir das suas funções da melhor maneira possível, segundo o Teu agrado. E aqueles que tenham se colocado à disposição para participarem da eleição, Senhor, mesmo que não tenham sido eleitos, Senhor, que não esmoreçam, mas que permaneçam firmes no trabalho, Senhor querido. Pai querido, eu Te peço as Tuas bênçãos para toda a Tua congregação, pedindo também o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar novamente o Senhor com o hino Tem misericórdia de mim, Senhor. Vamos fazer isso, nos colocando em pé. Por favor, queridos, se assentem. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, no capítulo 5. No finalzinho do capítulo 5, a partir do versículo 15.
Oséias 5:15. Nós leremos até o versículo 11 do capítulo 6. Diz assim a santa e boa palavra do Senhor: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, a tua bondade e a tua luz nos foram deixadas pelo Espírito Santo através da tua palavra. Ela dirige os nossos passos, ela refresca o nosso coração. Sabemos que a verdade e a vida do Senhor estão nela. Por ela nós cremos e pela tua graça somos salvos e transformados. Pai, fala ao nosso coração agora. Que nós possamos ouvir atentamente o teu recado para nós. Recado de amor, recado que quer nos trazer para perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Oséias nos apresenta uma realidade triste e frustrante sobre o povo de Deus. O povo havia se prostituído. Ora, o que isso significa? A ponto do próprio Deus ordenar ao seu profeta que no capítulo 1, no versículo 2, tome uma mulher de prostituições e tenha com ela filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu. É uma atitude e uma linguagem fortíssima que Deus usa para mostrar ao seu povo essa realidade triste que aquele contexto daquele tempo apresentava. Ora, o marido, o Senhor, não mandou embora a sua esposa, não a despediu de casa, não lhe entregou carta de divórcio, não se separou dela. O adultério se dá enquanto a sua esposa e o seu marido ainda estão juntos. O adultério se dá enquanto ainda estão unidos.
O Senhor não queria mandar embora a sua noiva. E o Senhor não faz isso. Mas o povo de Israel e Judá, sim, adulteraram. Decidiram no seu coração ter amantes. Queriam se relacionar com o Senhor, mas também queriam se relacionar com Baal e com os Baalins. Cultivaram assim um pensamento equivocado sobre quem Deus é e sobre como Ele quer se relacionar conosco. E a pergunta que fica para nós é: será que nós não temos também cultivado esse tipo de pensamento? Nós, homens pequenos e fracos, será que não temos o desejo de servir ao Senhor, mas também o desejo de servir à nossa ganância? O desejo de servir ao Senhor, mas também o desejo de servir a nós mesmos? O desejo de servir ao Senhor, mas também nos prostituirmos com os pecados e passar a servi-los também? Estar na casa de Deus em um dia e no outro dia na casa de Buda. Estar na casa de Deus um dia, mas no outro dia na casa dos espíritos. Estar na casa de Deus um dia, mas enfim, no outro dia se prostituir, adulterar. Deus é fiel. Ele quer que nós respondamos também com fidelidade. Porque Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem. Quer que estejamos em casa, debaixo da sua proteção e do seu amor. Como um marido fiel e forte, que garante o cuidado e o amor à sua esposa, à sua igreja. Nós somos a sua igreja, a sua noiva. Que tristeza o povo de Israel trouxe para si mesmo, agindo dessa forma. Mas esse trecho da palavra quer nos ajudar a alinhar o nosso pensamento e a nossa atitude a essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Então eu quero que nós reflitamos hoje pela manhã nesse tema, o conhecimento de Deus, o conhecimento dele, do esposo, do marido fiel, o conhecimento de Deus. Aqui no versículo 15, na primeira parte, diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Aqui um pouco antes, Deus coloca sobre si, Ele faz uma analogia e através da boca do profeta, Ele se coloca como um leão pronto para atacar a sua presa, as nações e o povo que procurou os caminhos tortuosos, andando por matas e por lugares ermos. Naqueles lugares, se você se desviasse do caminho certo, você estaria correndo grande risco de dar de frente com o leão. Nós temos alguns pescadores aqui e nós sabemos que se você sair da trilha, se você andar pelo lugar errado, lá para aquelas regiões do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, você pode bater de frente com uma onça. E é tudo que você não quer. Deus se põe como um leão. Aqueles que saem do caminho certo estão correndo um grande risco, mas observe que Ele diz: irei e voltarei para o meu lugar. Nenhum leão, depois de pegar a sua presa, a deixa viva e volta para o seu lugar. Esse leão é um leão misericordioso. É um leão misericordioso. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Apesar de todos os riscos de se desviar do caminho, apesar de todos os avisos constantes que Deus deu ao seu povo através dos profetas e da lei,
ainda que se desviem desse caminho e por seus próprios passos sejam traídos. Esse leão terá misericórdia deles e não permitirá que lhe seja tirada a vida. Nova chance, nova oportunidade, paciência, longanimidade, expectativa e esperança. Isso está no coração de Deus, do leão da tribo de Judá. Isso está no coração daquele que nos chama para caminhar pelo caminho certo, pelo caminho reto, pelo caminho que Ele mesmo abriu diante de nós. Esse leão misericordioso terá misericórdia de nós, sempre. Esse é o leão que se apresenta no livro de Oséias. Mas, em segundo lugar, nós podemos perceber aqui um conhecimento distorcido desse leão por parte dos seus. Um Israel aparentemente arrependido volta a Deus. Aqui na parte B do versículo 15 e no versículo 1 do capítulo 6, a palavra diz que, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Também um Israel que tem um conhecimento e que tem uma expectativa com relação ao Messias. Versículo 2 dizem: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Uma claríssima alusão à missão de Jesus, ao Messias que viria. E ainda pensando estar no caminho certo. No versículo 3 eles dizem: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, mansa, que rega a terra. Mas a sua linguagem o trai. Eles conhecem o Senhor, conhecem a obra do Messias, pensam estar no caminho certo, mas eles ainda culpam o Senhor pelos seus problemas. Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida. E assim eles abusam da graça de Deus, pressupondo que, visto que foi Deus o culpado de sua desgraça e não eles, então Ele é obrigado a restaurá-los. Por isso, no versículo 4, nós temos a resposta de Deus a esse dizer do seu povo: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Um conhecimento distorcido de Deus. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque a igreja brasileira vive um momento muito importante, mas muito perigoso também. Esse tipo de pensamento de que Deus tem obrigações para comigo permeia os nossos arraiais. Se você ligar a sua televisão num desses programas gospel que nós temos por aí, né? Ou o seu rádio, ou entrar para assistir um culto numa dessas igrejas que nós temos por aí, facilmente você encontrará pessoas dizendo: Deus, eu determino alguma coisa, seja lá o que for. Quem é o homem para determinar algo para Deus?
Deus, eu te dei, então agora eu quero receber em dobro. Quem é o homem para exigir de Deus algo? Deus não tem nenhuma obrigação de me dar o que eu quero, de fazer o que eu determino. Quem sou eu? Que pensamento torto sobre quem Deus é, sobre como Ele age. Que abuso é eu colocar na frente de um prédio uma faixa com dia e hora marcados para que milagres aconteçam. Que conhecimento distorcido de quem Deus é e do que Ele faz. Não nos faz lembrar Mateus 23, 37, essas palavras de Deus, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, Ele sobe na montanha e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes, como uma galinha acolhe debaixo de suas asas os pintinhos, eu quis protegê-los, cuidar de vocês, acolher vocês. O mesmo povo que gritava hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, mostrando um conhecimento do Messias, o apedrejou e o crucificou. Um conhecimento distorcido de quem Deus é. E o pior de tudo é que, muitas vezes, isso tudo vem com um toque de fervor e de piedade. Muitas vezes vem com uma máscara de avivamento. Não é verdade, irmãos? Apenas uma nuvem passando, apenas o orvalho da madrugada, que cai e logo se dissipa e desaparece. Porque não é isso que Deus quer de nós. Distorção e ideias tortas sobre quem Ele é. Então aqui, em terceiro e último lugar, quem é Deus? Já que nós estamos refletindo sobre o conhecimento dEle. Quem é Deus? Versículo 5 diz: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Continuando com a analogia do leão. Os meus juízos sairão como a luz. Deus é luz, querendo iluminar a nossa escuridão. E a sua palavra é a ferramenta que Ele usa. E os seus retos juízos nos ensinarão por onde andar. Deus não é o culpado da nossa desgraça. Pelo contrário, Ele é luz, querendo dissipar a nossa escuridão. Na sua palavra, nós temos direção. A sua palavra nos conserta. A sua palavra nos diz quem Ele é. E apenas ela. Deus é luz. Mas Deus também é amor e não religião. Ele diz no versículo 6: pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus não é um conjunto de regras. Deus não é um prédio. Deus não é rituais. Deus é amor. Ele é misericordioso e o que Ele quer de nós não é holocaustos, não é sacrifícios, não são rituais. Ele não quer de nós religiosidade. Ele não quer de nós aparência. Ele quer de nós também misericórdia e amor. Ele quer que nós sejamos mais parecidos com Ele. Ele quer que nós amemos mais. Esse é Deus.
Deus não é o causador da desgraça do homem, pelo contrário, Ele é aquele que envia filhos do amor, aos quais lhes foi dado poder de serem feitos filhos do amor, filhos de Deus, e os envia para amar outros também. Deus é luz, a sua palavra é reta, e Ele nos chama para conhecê-lo nela e amar. Amar. Fazer desse mundo um lugar melhor, para uma pessoa ou duas por dia. Nos chama para imitá-lo. Porque o homem nem sempre representa bem quem Deus é. No versículo 7 ele diz que nós, seres humanos, e usa Adão como exemplo porque é a partir dele que a quebra vem. Adão quebrou a aliança, eu quebrei também. O homem nem sempre é um bom representante de quem Deus é, por causa do pecado que habita em nós. Por isso ele usa aqui figura de duas cidades e uma classe muito importante do seu tempo. Gileade, uma cidade famosa por um bálsamo curador, por um remédio importante, está machucada, manchada de sangue. Siquém, uma cidade de refúgio, onde o desprezado, o abandonado, o traído poderia encontrar esperança, se tornou cenário de coisas abomináveis. Por quê? Porque os sacerdotes, os que deveriam trazer a bênção de Deus para o povo, os que deveriam trazer o conserto para a aliança que foi quebrada, se tornaram abomináveis e feitores de coisas horrendas. Nem sempre o homem que reivindica para si o representar Deus, o representa bem. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Se nós seguimos homens, nós estamos correndo um grande risco. Mas se nós estamos seguindo a palavra de Deus, a sua luz e o seu amor, então nós estaremos seguros. Porque Deus não é o homem. E o homem não é Deus. O homem é mentiroso, Deus nunca mentiu. O homem é vaidoso, Deus não tem vaidade alguma nele. O homem é cheio de complexos, Deus não tem nenhum tipo de complexo, nem de superioridade, nem de inferioridade. O homem é ganancioso, mas Deus é o constante galardoador daqueles que o buscam. O homem não é Deus. Versículo 10 nos diz assim: vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. E é interessante quando nós vamos no original e buscamos essa palavra, e eu fiquei curioso principalmente, porque eu nunca tinha estudado esse texto no hebraico, mas quando fui procurar o que significa essa coisa horrenda, poucas vezes nós lemos no Antigo Testamento essa palavra, horrenda. A palavra que nós encontramos lá no original é que eriça os cabelos, deixa de cabelo em pé o seu profeta e o próprio Deus. Uma coisa horrenda está na casa de Israel. Ele se prostituiu. Amados, sirvamos a Deus com integridade e amor. Não vamos nos prostituir nem com a religiosidade, nem com líderes humanos, ideias humanas, nem com um falso avivamento que vem bem mascarado, mas que na verdade se trata de um conhecimento distorcido de quem Deus é e do que Ele faz. Lembremos sempre que Deus é misericordioso e que a culpa não é dele, é minha. Eu saí do caminho reto e fui pelo caminho torto, mas Ele se compadecerá de nós.
Apenas duas considerações sobre esse versículo 10, que eu achei interessante. Talvez você seja um desses maltratados pelo conhecimento distorcido de quem Deus é e do que Ele faz. Então eu queria lembrar você que Deus não é o homem. Se você se frustrou e se decepcionou com o homem, não transfira sua decepção e culpa para Deus. Porque Deus é luz, é amor. Busque nele a cura para o seu coração. E se você não é um desses maltratados, então, eu e você, nós devemos ser um desses indignados. Se isso deixa os cabelos de Deus em pé, tem que deixar o nosso também. Nós precisamos proclamar o Evangelho puro e simples, para que haja conserto onde ainda não existe. Lembremos que nós somos reformados, e que um dos lemas da igreja reformada é reformados, sempre reformando. Talvez muitos corações, pessoas ainda precisem de uma nova reforma por aí. Na última estatística, dizem que o Brasil tem 80 milhões de evangélicos. Jesus precisou de 12 homens para mudar o mundo. Dizem que o Brasil tem 80 milhões de evangélicos. Eu acho que não deve ter 1 milhão. Eu acho que não deve ter nem 1 milhão. Oremos. Busquemos esse conserto. Porque há algo no Brasil que deve nos deixar de cabelo em pé. O Brasil se prostituiu. Oremos, preguemos, amemos, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, ajuda-nos, porque somente no poder do Teu Espírito Santo nós poderemos conhecê-lo, saber quem Tu és. Dá-nos fome da Tua palavra, ó Deus. Que a Bíblia seja a nossa companheira diária. Que nós tenhamos um prazer e uma alegria indizíveis de meditar nela, de praticá-la. Que nós possamos, ó Deus, colocar como prioridade nas nossas vidas, buscar os Teus retos juízos, luz e amor expressados nela. Que Teu Espírito Santo nos ajude, que nós possamos conhecê-lo como Tu és, não como o homem diz que Tu és. Que nós possamos conhecê-lo segundo o Teu amor, não segundo a religião. Que nós possamos nos lembrar, Deus, que mesmo quando nos desviamos do caminho, Tu terás misericórdia de nós, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, para sempre. Te agradecemos pela oportunidade que temos e a liberdade que temos de Te cultuar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar então em pé para louvar ao nosso Deus com o hino Tu és fiel, Senhor. Enquanto cantamos, podemos também adorar a Deus com dízimos e ofertas ao Senhor. Aqueles que vieram preparados podem fazê-lo. E assim, louvemos juntos a Deus.
receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo, Deus bendito, Deus trino, Deus eterno, repouse sobre nós e nos guarde para a glória dele e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se temos alguém que está aqui hoje de manhã e nos visita. E se tiver alguém que está nessa manhã nos visitando e pudesse colocar em pé um instante, por favor. Muito bem-vindos. Qual é o nome de vocês? Leonardo e Sara. Leonardo e Sara. Vocês são da nossa cidade mesmo? Somos. É? Que bom. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos felizes em tê-los aqui com a gente hoje de manhã. Os irmãos que estão aí, queiram receber a Sara e o Leonardo em nosso nome e cumprimentá-los. Nós iniciamos domingo passado e hoje continuamos com a classe para aqueles que desejam ser membros da igreja, saber quais são as doutrinas fundamentais da igreja. Então, hoje, na sala 23, você pode ir para fazer parte desse grupo, se assim é o seu desejo. Hoje à noite a igreja vai se reunir após o culto para eleger presbíteros, 2 presbíteros. E como temos falado, repetimos, que precisamos das orações dos irmãos e do comparecimento dos membros, para que nessa assembleia a igreja possa escolher aqueles que Deus certamente haverá de usar para a glória dele e para conduzir o rebanho dele. Hoje à noite também nós teremos ceia do Senhor em nosso culto. Hoje é o 5º domingo, em geral, nós celebramos a ceia no 4º domingo, mas por causa do programa especial que tivemos na semana passada, a celebração da ceia do Senhor no culto vespertino vai ser hoje à noite. Eu também quero convidar a você que reside na região da cidade universitária, na cidade de Barão Geraldo, no distrito de Barão Geraldo, e aquelas adjacências. Nós vamos começar a partir de quarta-feira que vem, um novo grupo semanal de estudo da Bíblia, oração e comunhão. Então veja aí no boletim uma nota intitulada Mais uma Grande Oportunidade. Então, você que está naquela área da cidade e quiser se unir a nós e a outros que estarão ali, pode programar para estar conosco aí na casa dos nossos irmãos Luiz e Maria José Castelli, que nós começaremos na quarta-feira esse grupo ali. Eu queria especialmente dar uma palavra de sentimentos da nossa parte ao Rodrigo, pelo passamento do seu pai, Rodrigo, há alguns dias, e esperamos em Deus que o consolo do Senhor visite todos vocês da sua casa que estão especialmente tristes por aquela situação tão entristecedora de fato. Que Deus os abençoe. Temos agora a oportunidade de continuar a ouvir a voz de Deus em várias salas aqui do nosso prédio, das nossas classes de escola dominical. Todos estão convidados a participar desse momento.